Capítulo 14 do livro A Redenção, de Rafael Loureiro. Uma história de amor. Quantas serão as histórias de amantes, trágicas ou felizes, desesperadas ou redentoras? Quantas serão? Quantas aconteceram? Quantas estarão agora a ser escritas? Por certo, nem as estrelas do céu serão em tão grande número. Quantos encontros e desencontros, quantos beijos, quantos sonhos, quanta dor. Quantas cartas de amor foram escritas, quantas ficaram por ser lidas. E de tudo isto, quanto o tempo pagou. Porém, esta história que conto sobreviveu à passagem do tempo, pois existe ainda na memória das almas que a viveram. Foi há séculos que começou uma de tantas histórias de amor. Foi num baile que se viram pela primeira vez. Ele tocava violino, ela nunca ouvira ninguém tocar assim. No grande salão, ele estava no centro do mundo. Mas ele só olhava para ela, ele só tocava para ela. Até ao fim do baile não se afastaram mais um do outro, e no dia seguinte, nervoso e de chapéu na mão, ele batia à porta da sua casa para pedir permissão para a cortejar. O namoro foi visto com bons olhos por ambas as famílias, que saíam a ganhar com a união e o amor que uniu aos jovens comovia a todos. Em pouco tempo, o noivado foi celebrado e a data da boda anunciada. Os meses passaram lentos para os amantes, ansiosos por se unirem e abraçarem um mundo de novas oportunidades. Mas serão realmente os homens donos do seu próprio destino? Numa tarde, enquanto ela se passeava pela baixa da cidade, um cavaleiro, não conseguindo controlar a sua montada, caiu ao chão e o cavalo, sem rédea que o prendesse, iniciou uma corrida desenfreada, indo colher a jovem mais à frente, esmagando-a entre os cascos e pedra do chão. Foi a enterrar poucos dias antes do seu casamento. No caixão, vestida de noiva, velada em vez de celebrada, repousava serena aquela que a morte levou tão jovem, planta colhida antes de ver a sua primeira primavera. O noivo, com o coração dilacerado, quase enlouqueceu. Continuava a tocar nos salões e teatros da cidade e, depois dos aplausos, vagueava pelas ruas e perdia-se nos becos, esperando talvez que essa agonia que o consumia por dentro escorresse para o chão que pisava. Outras noites, porém, refugiava-se no seu quarto e tocava até à alvorada, uma composição que fizera em memória da sua noiva, na esperança de que as notas que soltava do violino pudessem chegar ao céu. Uma dita salvação, porém, chegou-lhe numa forma desconhecida. Percorrendo a noite da cidade, não sabia que, na escuridão, alguém o seguia. Alguém que farejava de longe o seu sofrimento, a escuridão da sua alma. Pois os demónios dos outros reconhecem os nossos próprios demónios e a eles se querem unir. Numa noite, após um recital, ele finalmente conheceu aquela que seria a segunda mãe, que, ao contrário da primavera, que o dará à luz, seria a que o iria parir para as trevas. Na noite seguinte era um vampiro e tocou violino como nunca tocara até então. Era agora dono do tempo, senhor imortal em troca de apenas algumas gotas de sangue. Os anos passaram, transformaram-se em décadas e as décadas em séculos. Viu de longe todos aqueles que conhecia a envelhecer e a morrer, um por um. O mundo mudou, tanto que o mundo mudou, mas ele continuava jovem, imutável, eterno. Centenas de anos foram precisos para se encontrarem novamente, numa noite junto ao mar. Ele reconheceu-a de imediato. As feições eram diferentes,
O olhar, esse era o mesmo. Tudo aquilo que ele sentiu, ela apenas pôde pressentir. Mas desengane-se aquele que pensa que duas almas destinadas uma à outra não se conseguem reconhecer ou que o reconhecimento não será mais que um sentimento difuso, dúbio e incerto. Quando duas almas se olham e se reconhecem, a terra estremece até às suas fundações. Os astros param por um momento nos céus e até as asas dos anjos se agitam numa brisa breve. O destino, nos seus estranhos e insondáveis desígnios, voltou a uni-los como se pedisse perdão pelo que fizeram no passado. No entanto, eles sabiam que, apesar de juntos no espaço, estariam sempre separados pelo tempo. Tal como todos os outros que conhecera, ele sabia que ela também iria envelhecer e um dia iria perdê-la novamente para a morte. Amas-me? Perguntou ela. Sempre. Sempre te amei. Então promete-me uma coisa. Sim, tudo. Promete-me que um dia que eu morra, tu vais procurar-me. Tu vais descobrir onde voltei a nascer e vais contar-me tudo. E eu prometo que vou acreditar. Sim, eu prometo. Eu vou encontrar-te. Sempre. Até que uma noite, num parque da cidade, entre beijos e juras de amor, vultos saídos das sombras enfiados por alguém vingativo, a apunhalaram. Ainda tentaram fugir, após se aperceberem do que se iria abater sobre eles. A ira de um amante que perdera a amada pela segunda vez, um vampiro cego pela cólera que os degolou sem pestanejar. Mas nada valia a pena. A morte destes algozes não a traria de volta. Deitada sobre a terra, os olhos fixos no firmamento, a sua vida corria no sangue que a terra bebia lentamente. Desesperado, ele amparou-a nos braços e, sem hesitar, rasgou o pulso com os dentes de fera e uniu aos lábios dela, obrigando-a a beber cada gota. Não posso perder-te uma segunda vez. Perdoa-me, mas não posso. Estranhos são os caminhos que por vezes temos de percorrer para encontrar o nosso coração. Dois amantes, duas almas unidas na escuridão. Misteriosos são os desígnios do destino, insondáveis são as suas vontades. A estes dois amantes não se sabe o que os aguarda. Talvez sucumbam aos perigos da noite, aos caçadores, às mãos de outros vampiros. Ou talvez um dia os seus olhos velhos de séculos procurem juntos o nascer do sol. Os amantes apenas sabem uma coisa. Mesmo nas trevas mais densas, mesmo na noite mais escura, as suas almas brilharão na escuridão para guiarem os passos um do outro. E isso sim é para a eternidade.